forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Seja bem-vindo ao nosso culto. Estamos celebrando ao Rei dos Reis. Celebre conosco. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Aleluia. Amém. Esse é o Deus que nos ergue quando estamos fracos. Quero convidar você a continuar adorando ao Senhor, erguendo a sua voz, o seu canto a Ele. Convido a você também a compartilhar esse link para todos aqueles da sua família, aqueles amigos que podem ter a oportunidade agora de ouvir falar de Jesus por meio da música, por meio da mensagem que vai ser transmitida, pregada. Que o Senhor nessa noite possa encher os nossos corações de alegria, de esperança e de regozijo. Amém? Aleluia. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha.
forte e profundo mar. Tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e não falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha. Teu amor não falha. Jesus, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, Senhor, tu nunca muda. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Oh, aleluia. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não vou viver. Eu não vou viver pelo que vejo, Nem pelo que eu sinto. eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo
sempre está, e tudo podes realizar em ti. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Jesus é o nosso tesouro. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei que em tenho crido, estou seguro que é poderoso pra guardar bem o meu tesouro até o dia final. Nós cremos em Ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus.
deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre essa igreja. Deixa o céu descer sobre nossa cidade. Deixa o céu descer. Desce, Deus. Deixa o céu descer. Para sempre, para sempre, Olá, queridos. Chegou aquele momento quando nós vamos, como igreja, clamar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, por cura, por salvação e também pela misericórdia do Pai, em face a esses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo nesses dias. Dias muito difíceis, com muitas pessoas tendo perdas em suas famílias, no caso, por causa dessa pandemia. Nós estamos vivendo dias difíceis como igreja também. Nós, inclusive, temos tido todo cuidado em preservar a vida dos irmãos nesses momentos tão agudos, quando nós sabemos que muitos estão infectados e há, assim, uma necessidade muito grande de nós preservarmos os irmãos. Nós estamos nos preservando, mas isso não quer dizer que a igreja esteja parada. A igreja está trabalhando. E se há algo que a igreja pode fazer nesses dias é orar. O texto de Efésios, no capítulo 6, versículo 18, nos incentiva a orar. Paulo, ele falando sobre a armadura da fé, nós estamos, logo depois disso, sendo incentivados pelo apóstolo a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, nós estamos orando pela igreja, mas nossas orações são direcionadas agora, nesse momento, a todos os que estão vivendo dias muito complicados. Nós temos uma lista de oração aqui no grupo da nossa igreja, que você vai poder consultar lá. Nessa lista estão o nome de todos aqueles que nós, como igreja, estamos intercedendo. E você não pode ficar de fora. Quando nós pensamos em oração, nós pensamos em algo que está na mão do crente, está ao alcance do crente, que o crente pode fazer. E a oração, a palavra de Deus nos garante, ela tem muito poder. E quando nós lemos esse versículo do apóstolo Paulo, nós conseguimos entender que é uma obrigação nossa como igreja estar intercedendo por todos. Por isso,
quando a palavra de Deus nos incentiva a interceder pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, por todos aqueles que, crendo que nós podemos interceder junto ao Pai, vem até nós, é função da igreja, então, se colocar na brecha e estar ali pronta para fazer aquilo que se espera dela, que é falar com Deus e interceder a Ele pela vida daqueles que estão necessitados nesse instante. Então, nesse momento, eu quero convidar você a se colocar no lugar daqueles que estão sofrendo, tendo um processo de empatia, para que nós possamos, de alguma maneira, tentar pegar um pouquinho do sentimento, da dor, da intensidade daqueles que estão necessitados, para que, com o coração cheio dessa empatia, nós possamos falar com o Pai. Quero convidar você a fazer isso agora juntamente comigo. Vamos orar? Senhor Jesus, louvamos o Teu nome e Te bendizemos agora, porque sabemos que o Senhor é Deus conosco. Sabemos, Pai, que o Senhor, pela Tua graça, nos recebe e pela Tua misericórdia, ouve as nossas petições. E nós estamos chegando até o Senhor, Pai, na certeza de que agora mesmo, quando falamos contigo, o Senhor já age na vida daqueles que estão necessitados. Ó Senhor Deus, são muitos os enfermos, são muitos, Senhor Deus, atingidos pela pandemia da Covid-19, e nós sabemos que com essa nova variante, muitos, Senhor Deus, têm passado por momentos muito complicados. Tantos queridos nesse instante, Senhor Deus, entubados, passando por grandes dificuldades para respirar. Nós sabemos, Senhor Deus, da luta deles, mas nós cremos num Deus que é soberano, que é sobre todas as coisas, Senhor dos impossíveis, e a Ele nós clamamos nesse instante na certeza de que agora mesmo, Senhor Deus, a nossa oração é ouvida. Tem misericórdia deles, Senhor Deus. Haja ali no leito de hospital. Toma aquelas pessoas pela sua própria mão, Senhor Deus, e as levante. Seja, Senhor Deus, então, a diferença naquela vida. Nós sabemos, Pai, que nada te escapa. Tudo está debaixo do teu controle. O Senhor sabe e pode todas as coisas. Por isso, como igreja, nós intercedemos em favor desses que estão enfermos, por aqueles que estão acamados, mas também, Senhor Deus, pelos enlutados. Temos tido muitas tristezas nesses dias, a tristeza de perder pessoas, entes queridos, amigos, pessoas próximas, que não têm conseguido, Senhor Deus, passar pela pandemia, tendo sucesso no tratamento. Oh Deus, a esses nós queremos entregar as suas famílias para que o Senhor console os corações. Vem, Senhor Deus, e trabalhe agora, fazendo com que nós também possamos estar, Senhor, sendo cobertos pela Tua proteção, e que o Senhor nos garanta que nós possamos passar por esse tempo sem sermos contaminados. Oh Deus, abençoa a Igreja Batista Monte Sinai, que nesse tempo, Senhor Deus, tem procurado fazer o melhor pelos seus líderes, fazendo com que cada um deles, Senhor Deus, estejam guardados, mas com cada líder intercedendo pela igreja toda, toda a igreja seja, Senhor Deus, alcançada pelo Senhor. Nós queremos viver nesse tempo, Senhor Deus, de grandes lutas, de grandes provações e de grandes desafios, Senhor Deus, um processo de unificação, um processo de unidade, para que nós possamos passar por tudo isso juntos e para que o Senhor nos abençoe como igreja. Fica conosco, nos abençoe, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Talvez o amanhã
Posso estar na multidão ou mesmo só, em qualquer lugar, quando eu sinto que é o momento, falo com Deus, Ele é Emmanuel. Quando a tempestade me alcançar, não vou deixar de crer em Ti, de crer em Ti. Com tua luz e teu poder me guia, ó Deus. Eu sei que jamais deixarei de crer, oh, de crer em Ti. Eu creio em Ti, eu confio em Ti. Com tua luz e teu poder me guia, ó Deus. Eu sei que jamais deixarei de crer, oh, de crer, em Ti. Graça e paz, amada igreja, na pessoa bendita de Jesus. Fé no meio das tempestades é tudo que a gente precisa nesse momento de incertezas, nesse momento de dúvidas, nesses momentos de dores. Tudo aquilo que a gente passa e vem passando, é muito importante a gente ter fé, equilíbrio emocional, mas principalmente estar aos pés do Senhor, clamando e acreditando que no tempo dele tudo se resolverá. Amados, meu nome é Luiz, sou interinamente presidente da Igreja Batista Monte Sinai, e antes de iniciarmos a nossa mensagem, eu gostaria de dar alguns esclarecimentos que ocorreram durante a semana. Mesmo diante do decreto, no novo decreto municipal que a Prefeitura fez, reabrindo templos, nós decidimos manter, por segurança, diante do momento que nós estamos vivendo, esperar mais um pouco, até o final desse mês de fevereiro, para que essa situação se acalme um pouco, para que a gente possa realmente retornar com mais segurança. Amém? Então, espero a compreensão dos amados irmãos, para que a gente possa realmente conviver com essa situação de uma maneira equilibrada, emocionalmente, mas principalmente firmes no Senhor. Amém? Amada igreja, em anos anteriores, neste momento, nós estaríamos vivendo as expectativas quanto ao nosso retiro espiritual. Momento onde a presença do Senhor e a comunhão com os irmãos são intensificados. Momentos de luz para o nosso conhecimento e crescimento espiritual. Momentos que repercutem positivamente em nossas vidas através das experiências e das interações com os irmãos. Momentos que, quando vividos com sinceridade e transparência de alma e coração, nos faz chegar à presença de Deus,
algo significativo, pois Deus é eterno. Mas também neste período, o mundo estaria em festa no carnaval. Momentos de luzes das mais variadas cores, alegrias, prazeres e toda sorte de carnalidades. Afinal, carnaval é a festa da carne. Momentos que nos afastam de Deus, pois vivemos intensamente algo que é meramente temporal, ou seja, duram 4 dias, mas que gera consequências que podem ser eternas, mas eternamente distante de Deus. A maioria acredita que a quarta-feira de cinzas expia todos os pecados cometidos nessa festa. Estão enganados, pois somente em Jesus podemos, arrependidos, confessando os nossos pecados e pedindo perdão, recebendo Jesus como Senhor e Salvador e fazendo o que Ele disse à mulher adúltera, em João 8,11, vá e não peques mais. Eu vivi as 2 experiências, o carnaval, o retiro espiritual. E digo sem medo, eu andava em trevas, e hoje eu ando na luz. Não, eu não me preocupo com julgamentos, mas com o meu testemunho, pois somente a Deus, em Jesus, é que devo agradar e adorar. Pois, como diz a palavra em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Amigos e amados irmãos, passamos por tempos de muitas incertezas e tristezas, tempos de escuridão, onde o nosso inimigo é invisível aos nossos olhos, mas atuante a partir dessas trevas lançadas sobre a nossa visão. Visão do discernimento e da capacidade de decidir conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Assim, em meio às trevas, essa visão e essa capacidade ficam fragilizadas e somos alvos fáceis dos ataques do inimigo. Mas Deus nos chama para andar na luz, pois em Jesus somos a luz do mundo, como diz a palavra de Deus em Mateus 5,14. Portanto, não nos deixemos levar pelos enganos, pelas supostas alegrias, pelos prazeres que o mundo nos propõe, pois mesmo iluminado aos nossos olhos, a Bíblia diz em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno. E devemos andar na luz, para não nos deixar enganar pelos oportunismos dos nossos inimigos das trevas. O tema de hoje é andar na luz, e está baseado em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz, porque Deus é luz. Quando assim o fazemos, temos comunhão uns com os outros, como igreja, corpo de Cristo, noiva do Senhor, e somos purificados, limpos do pecado, pelo sangue de Cristo. Mas a nossa parte é confessarmos os nossos pecados, pedir perdão do Senhor e perseverar em andar na luz, renunciando a nós mesmos e buscando fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável às nossas vidas. Para tanto, devemos entender algumas pontuações sobre andar na luz. Pois para andarmos na luz, como o tema desta mensagem propõe, iremos ler bastante versículos, iremos passear pela Bíblia, pois a palavra é luz para o nosso caminho. Guardemos, pois, a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Vejamos as seguintes pontuações. Conceito: o que é andar na luz? Quais são os requisitos para que eu ande na luz? E quais são os resultados para andar
na luz? Quais são os resultados que eu alcanço em ter andado, em andar na luz? Vamos lá. O que é andar na luz? No Novo Testamento, significa o lado prático da vida progressiva do cristão, ou seja, a proporção que o nosso relacionamento com o Pai é mais íntimo, pessoal, e praticamos os ensinamentos da palavra, temos um testemunho forte e que evidencia o nosso crescimento e a nossa maturidade espiritual. Andar na luz é pôr em prática os princípios do Evangelho. Pôr em prática significa demonstrar como nossas atitudes refletem nossa fé e geram frutos. Os frutos que apresentamos são gerados pelo fruto do Espírito de Deus, quando andamos na luz. Luz significa conhecimento, educação no conhecimento do Evangelho. Vamos ler alguns trechos da palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amados, não podemos nos deixar cegar pelo inimigo de nossas almas, o Deus deste século, Satanás, o qual, na sua missão de matar, roubar e destruir, intenta impedir que sejamos luz neste mundo, resplandecendo a glória de Deus através do nosso caráter, da nossa personalidade e da nossa fé. Pois Jesus nos disse que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e são luz para este mundo em trevas. Sejamos luz em nossas famílias, pais e filhos que agradem o coração do Pai. Em nosso casamento, maridos e esposas que amem o que o Senhor ama. Por exemplo, a fidelidade. Que odeiem o que o Senhor odeia. Por exemplo, o divórcio. Sejamos luz em nossos relacionamentos familiares, amizades, namoros. Em nosso trabalho secular, sendo responsáveis, comprometidos, humildes, ensináveis e servindo como se ao próprio Deus o fosse. Em nossa igreja, sendo vasos de bênçãos. Enfim, a nossa missão é viver, é doar e é construir para a glória de Deus. Refletindo através de nós a luz que é Jesus. Mantenhamos o nosso entendimento em Cristo inabaláveis. Por mais que as mensagens deste mundo nos causem dor e sofrimento, olhemos para a cruz, olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e andemos na luz. João capítulo 1, versículos 9 a 10 diz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Conhecer Jesus vai muito além de ouvir e acreditar. Implica relacionamento, vida com Cristo e em Cristo. Implica vida na vida, onde o nosso testemunho gera vida, gera frutos, e frutos em abundância. Também gera conhecimento, onde ensinamos o Evangelho e testemunhamos com as nossas vidas sobre Cristo. Andar na luz é agir, é interagir, é ser e fazer amigos de Jesus, pois Ele é a luz do mundo. Assim como diz João, capítulo 9, versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Se cremos e seguimos os passos de Jesus demonstrados em nossa fé e testemunho, confirmamos assim como Ele que estamos no mundo com a missão do propósito de ser luz, de fazer a diferença, de ser referência, de ser relevante, de ser corpo de Cristo, de ser igreja e noiva do Senhor. Portanto, meus amados, andar na luz é seguir os passos de Jesus no amor a Deus e ao próximo, no exercício de nossa cidadania celestial, com autoridade espiritual, emanadas por Deus a nós.
a fim de refletirmos a sua glória e majestade, seja na misericórdia, no perdão, na fidelidade e pela fé, entendendo que essa é a nossa missão como igreja do Senhor. Vimos até aqui o conceito de andar na luz. Vamos para o segundo ponto. Requisitos principais para andar na luz. O primeiro requisito para andar na luz é ter princípio. E o primeiro princípio é observar como ele andou. Observar como Jesus andou. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amados, devemos observar o que Jesus nos ensinou, que devemos andar agindo pela prudência e com sabedoria, não gastando o nosso tempo com as alegrias e os enganos temporais deste mundo, pois são trevas, mas investindo o nosso tempo com bom senso, sabedoria e com obediência ao Senhor. Pode até parecer careta e bobagem para muitos pode parecer careta tudo isso, pois é uma atitude de renunciar a si mesmo, fazendo a vontade de Deus, no tomar a nossa cruz diariamente para seguir a Jesus. Mas essa é a atitude mais certa a ser tomada. A de andar sempre na luz, sempre como Jesus andou, sempre com Jesus ao nosso lado, sempre sendo assim mais fortes, mais que vencedores, pois essa é a vontade de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 18 diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Observar como Jesus andou é ter atenção com quem caminhamos. Pois se caminhamos com pessoas que nos afastam de Jesus, da comunhão com a sua igreja, então nos afastemos dessas pessoas, pois são inimigos da cruz. Oremos por elas e deixemos que o Espírito de Deus trate com elas. Andar na luz é ser influência e não ser influenciado por quem anda nas trevas. Muito cuidado com quem você anda. Existe um jargão popular que diz: diga-me com quem andas, que eu te direis quem és. Ande com Jesus, ande na luz, e Jesus vai te dizer: servo bom e fiel. O segundo princípio desses requisitos é edificar sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 25 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aquele que anda na luz tem sua vida firmada na rocha, que é Jesus. As dores, as lutas, os dissabores, tudo virá e se abaterá contra a sua vida. Mas você, que tem a sua vida edificada na rocha, não cairá, não se abalará. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem, porque eu venci o mundo. Nós vamos vencer, irmãos. Salmos 40, versículo 2 diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Quem está na luz é porque foi tirado das trevas, de um tremedal de lama, lugar que te faz desequilibrar e afundar, afinal não é firme, mas agora você tem os seus passos firmados no Senhor. Não abra mão desse privilégio, pois sempre seremos tentados a voltar para a lama, mas lembrem-se,
fomos resgatados por alto preço e preço de sangue derramado na cruz. Eu fui resgatado. Eu estava num tremedal de lama, como eu disse no início. Vivi intensamente o período de carnaval. Andava nas trevas. Vivia e sentia tudo que as trevas ofereciam, tudo que o mundo oferecia. Eu estava na lama. Mas um dia Jesus me tirou da lama e colocou na minha boca um cântico novo, assim como diz Salmo 40. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, desculpem. 1 Coríntios 10, 4, diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Amados, quando os nossos passos estão edificados e firmados em Jesus, Ele nos sacia, pois Ele é a nossa fonte, uma fonte que está conosco em todos os momentos. Na alegria, Ele se alegra conosco. Na tristeza, Ele nos consola. Nas vitórias, Ele é glorificado. Nas derrotas, Ele nos fortalece. Ele nos transforma. Ele nos cura. Ele nos purifica. Ele nos salva, porque Ele nos ama. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte da nossa vida. O terceiro princípio: abandonar toda a carga. Hebreus 12, 1 diz: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Andar na luz é abandonar toda a carga de pecado, confessando-os ao Senhor, arrependidos, pedindo o seu perdão, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ou, se você está distante dele, reconciliando-se com ele e buscando perseverar nessa caminhada. Portanto, ter princípios no andar na luz é observar como ele andou, com sabedoria, prudência e obediência. É edificar sua vida sobre a rocha, firmando os seus passos e saciando a sua vida na fonte, que é Jesus. E abandonar toda a carga de pecado, perseverando na caminhada com Jesus. O segundo requisito é ter um bom ideal. E o primeiro ideal é buscar a perfeição. Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. 2 Coríntios 3,18, em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus amados, por certo que não atingiremos a perfeição neste mundo, nesta vida, pois a perfeição só na glória eterna com o Pai. Mas nós podemos e devemos buscar a perfeição nesta vida, buscar a perfeição nesta vida. E para buscarmos a perfeição no Senhor, para as nossas vidas neste tempo, devemos andar na presença de Deus, para sermos transformados diariamente e gloriosamente, segundo a sua imagem, pelo Espírito Santo, através da sua palavra, lida e praticada diariamente. Eu só vou ser transformado se eu me permitir ser. E eu só vou permitir, dar a entender que estou permitindo ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, se eu praticar aquilo que o Senhor me ensina através da sua palavra.
praticai e deixai que o Senhor te transforme diariamente. O outro ideal, ter a mesma vida de Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 21 a 24, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. E ainda Efésios 4, de 11 a 12, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amados, ter como ideal a vida de Cristo, seguindo os seus passos, é algo possível para todos nós. Basta-nos perseverar até o fim nessa missão. Nessa missão que nos é proposta, buscando nos aperfeiçoar pela sua palavra, investindo tempo, força, disposição e renúncia para atingirmos o caráter esperado por Deus em nós. Um coração segundo de Deus, e assim demonstrar a maturidade espiritual almejada pelo Senhor em seus planos e propósitos às nossas vidas. E assim, andarmos na luz com coragem, mesmo diante das tempestades da vida. Portanto, ter um bom ideal é buscar a perfeição inteira e intensamente em Jesus. Parafraseando o título de um livro de Charles Sheldon, em meus passos, o que faria Jesus? Até aqui, vimos o conceito de andar na luz. Também vimos quais os requisitos em seus princípios e ideais. Agora veremos o resultado de tudo isso. O primeiro resultado, seremos limpos do pecado. O texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7, que é o texto base desta mensagem, diz que quando andamos na luz, como Ele, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o seu sangue nos purifica, nos limpa de todo o pecado. É bem clara essa promessa. Quando andamos na luz e mantemos comunhão com os nossos irmãos, como igreja, nós somos limpos, nós somos purificados do pecado. Mas o que é pecado? Muitas vezes nós temos essa dúvida, o que é pecado? Alguns conceitos rápidos. Pecado é transgressão da lei. Pecado é a origem de todas as dores. Pecado, né, uma rápida ilustração, é o espinho na rosa da alegria. Olha só, toda rosa num jardim é linda, mas quando nós estamos no meio do jardim, no meio das rosas, no meio de tanta beleza e aparente alegria, descobrimos que por trás daquela beleza, daquela alegria, existem espinhos e tristeza, que nos ferem, que nos causam dor. Daí entendemos o que é o resultado do pecado. Que é resultado do pecado. Então, o pecado também pode ser comparado a um espinho na rosa da alegria.
Você enxerga beleza, você enxerga alegria, mas no fim é só dor e tristeza. Pecado também podem ser as práticas que nos trazem a morte. Práticas ou obras da carne, como está lá em Gálatas 5,19, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Práticas que no início e durante um tempo geram alegria e prazer à carne, mas no fim levam à morte, porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia nos garante, como resultado de andar à luz, de andar na luz, ser limpo, ser purificado de todos os nossos pecados. Um outro resultado, depois de purificados, limpos do pecado, é que iremos produzir frutos. E a Bíblia diz frutos em abundância. Colossenses 1:10 diz que geramos frutos e crescemos no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos no seu poder e na força da sua glória. João 15:7 e 8 diz que se permanecermos no Senhor, poderemos pedir o que quisermos e nos será feito, glorificando o Senhor com frutos em abundância e andando perseverantemente na luz como Ele andou. Andar na luz, perseverantemente e purificados, ou seja, limpos do pecado, nos faz gerar frutos em abundância. Sendo fortalecidos e guiados pelo Espírito, por mais que venhamos a pecar, somos impelidos pelo Espírito Santo a confessar e nos arrepender, buscando o perdão de Deus, voltando para o caminho e tendo recebido a nossa justa disciplina, voltarmos a andar na luz. Enquanto estamos neste mundo, a nossa caminhada será cheia de altos e baixos. Contudo, o nosso caminho não tem atalhos. Não existe atalho no nosso caminho de andar na luz. Pode ter várias curvas sinuosas, retas estreitas, terrenos arenosos e pedregosos e ladeiras perigosas. Ainda assim, devemos perseverar neste caminho, que é Jesus. Assim, alcançaremos a promessa do Senhor de que aqueles que perseverarem até o fim alcançarão a vitória. Amados, vimos até aqui que não basta saber o que é andar na luz, não basta entender os requisitos para isso e também saber quais os resultados. Saber sem praticar é apenas acreditar. Mas saber e praticar é fé. Repito, saber sem praticar é apenas acreditar. Mas saber e praticar é fé. Andar na luz é atitude de fé. É crer, é viver o que Jesus nos ensina. A ideia é não se afastar da luz, mas andar na luz. Quanto mais nos afastamos da luz, mais nos aproximamos das trevas. Nas trevas, não vemos nada, só sentimos. O mal atua nas trevas e promove sensação de prazer, mas o fim é só dor e tristeza. Portanto, permaneça na luz. Lugar onde podemos ver o que sentimos, o que escolhemos, o que decidimos, pois tudo na luz é eterno na presença de Jesus, que é a luz. Eu quero concluir essa mensagem com um texto profético para as nossas vidas, que fala muito para este tempo. Está lá em Isaías, capítulo 60, os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos.
mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amados, o Senhor nos diz: prepara-te. Mesmo em meio à escuridão da pandemia que assola o mundo, prepara-te. O Senhor nos diz para resplandecermos a sua luz e a sua glória que está sobre nós. Prepara-te. Prepara-te, irmão. Ele ouviu o nosso clamor, o nosso lamento, e irá sarar a nossa terra. Prepara-te. Portanto, prepara-te. É tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecados, é tempo de receber Jesus como Senhor, é tempo de se reconciliar com o Pai, é tempo de voltar a andar na luz, refletindo a sua glória e a sua majestade. É tempo. O tempo é agora. Tempo de avivamento da igreja, tempo do renovo do Senhor sobre ti, sobre a tua família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, sobre toda a terra. É tempo. Prepara-te, igreja. Prepara-te, irmão, porque Deus é fiel. Ele ouviu o nosso clamor. E Ele quer que nós sejamos luz para este mundo em trevas. Vivemos um tempo difícil, vivemos um tempo de escuridão, mas Deus diz: prepara-te, prepara-te, porque sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti, meu irmão. Tome posse dessa promessa, tome posse dessa bênção que o Senhor derrama sobre ti, sobre a tua casa, sobre o teu estado, sobre o teu país, sobre Boa Vista. Toma posse, meu irmão. Mas prepara-te, porque Deus ouviu o nosso clamor. É tempo de orar, de clamar e de receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar como bênçãos, porque Ele nos ouviu. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, segura a mão do seu familiar que está do seu lado. Se o teu familiar está no hospital nesse momento, se algum deles está no hospital nesse momento, se algum amigo seu está no hospital nesse momento, ore, irmão. Ore com fé, profetizando bênçãos, cura, restauração sobre essas vidas, sobre a nossa nação. Prepara-te, igreja, porque nós somos igreja do Senhor. Somos luz neste mundo que jaz no maligno. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja ora, Senhor. A tua igreja clama, Senhor. A tua palavra diz que o povo que se chama pelo meu nome, orar, clamar, chorar, se arrepender dos seus pecados, eu descerei, eu ouvirei, eu descerei à terra e sararei esta terra. Pai, nós te clamamos, Senhor, sara a nossa terra, sara, Senhor, restaura vidas, cura, Senhor, em nome de Jesus, os nossos irmãos que estão internados, que estão em UTIs. Pai, em nome de Jesus, derramam bênçãos de cura, Senhor, também de consolo sobre aqueles que tiveram seus entes queridos, os nossos irmãos que foram embora para a tua presença, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, consola, conforta e fortalece o coração da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada família, abençoa cada irmão, abençoa cada amigo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar se fazendo presente nesse momento, que a tua palavra profética, Senhor, possa verdadeiramente atingir o coração da tua igreja, Senhor, e que possamos entender que somos filhos, que somos igreja, que somos povo santo, raça eleita, e que podemos ser luz para esse mundo,
com os joelhos no chão, clamando a uma só voz: só Tu és Deus, só Tu és Deus. Glória a Deus, Pai bendito e soberano. Restaura, Senhor, as nossas vidas. Restaura, Senhor, as saúdes que estão internadas. Pai, em nome de Jesus, transforma e sara esta terra. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, pelas Tuas promessas. A minha parte é andar na luz. E eu prometo, Senhor, andar na luz. Eu prometo, ó Pai, me manter na luz. Pai, em nome de Jesus, abençoa a decisão de cada irmão nesse momento, de também andar na luz. Aqueles que estão nas trevas, Pai, traz de volta para a luz, move o coração deles. Em nome de Jesus, ó Pai, sara a nossa terra. É a oração que te fazemos, no nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada na pessoa de Jesus, uma semana vitoriosa. Mas eu quero deixar um alerta para vocês: cuidem-se, tenham responsabilidade uns pelos outros, cuidem-se, não menospreze esse vírus, esse inimigo invisível, não menospreze, respeite, mas se cuide da sua vida, da vida da sua família, cuide daqueles que estão à sua volta, orando por eles, mas também assumindo responsabilidades como cidadãos que devemos ter. Amém? Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.